Olá, rapaziada, uma boa tarde a todos e a todas. Aqui quem vos fala, como já é possível perceber, é o professor Ney Costa, professor da disciplina do ensino religioso. E estou aqui através dessa videoaula, uma espécie de aula resumida, bem objetiva e compacta, que tem como objetivo, obviamente, dar a driblada nessa problemática que nos surgiu na nossa escola, né, a questão estrutural, que nos impede de estarmos juntos presencialmente. Bom, diante de tudo isso, eu quero já realizar alguns encaminhamentos. Nas aulas que nós antecederam, eu informei a vocês que nós teríamos 3 períodos de aula com o objetivo de tratarmos da transcrição do nosso texto, né? Considerando que alguns alunos ainda têm uma caligrafia ainda a melhorar, além do aspecto também cognitivo. Toda vez que você realiza uma leitura, uma escrita sobre um determinado assunto, você ativa processos cognitivos, né, cerebrais, de modo que facilita a compreensão. Somando tudo a isso, as explicações, as atividades, o objetivo é que ao final de tudo consigamos a compreensão mais aprofundada dos aspectos, né, peculiares de cada nosso conteúdo. E nesse caso especial, nós vamos falar sobre a questão do... Só um momentinho aqui que eu vou tirar aqui para dar uma olhada. Vamos trabalhar, o nosso assunto tem a ver com as religiões, tá? E as leis. O que nós precisamos entender de antemão é que dentro da disciplina do ensino religioso, o nosso objetivo maior não é, o estímulo, né? O incentivo à fé, né? Ou a prática religiosa em si. Ao contrário, nosso objetivo tem a ver com a compreensão desse fenômeno que das coisas observáveis dentro do universo sagrado e como esses fatos observáveis do universo sagrado, eles se inserem no cotidiano da nossa sociedade, né? Gerando comportamentos, gerando ideologias, gerando pensamentos. Nesse caso especial, as religiões possuem um fator de grande influência, né, e um grande marco histórico na produção das leis que hoje estão regularizando, estão regulando o nosso modo, como se diria no latim, nosso modus operandi, né, o nosso modus vivendi. E tudo isso tem a ver com as muitas religiões do passado. Né? O texto diz o seguinte: as pessoas sempre tiveram leis para viver em sociedade e regular a sua convivência. Tá? As leis humanas são muito antigas. No começo, as leis estavam ligadas à ética das religiões. Apenas depois é que foram separadas. Mas as leis humanas continuam herdeiras das religiões. Primeiro ponto é que, embora nós não tenhamos a clara compreensão disso, parte do que hoje existe como código do direito penal, do direito do trabalho, do direito civil e tantos e outros fragmentos de leis que fundamentam e estruturam a vida na sociedade, elas tiveram origem primeiramente nas religiões, na ética das religiões. Né? O texto ele diz o seguinte, que no início era assim. Claro que com o passar do tempo, né, a sociedade ela vai rompendo com essa relação de subserviência, essa relação de temor para com os credos religiosos e passa a alcançar um estado de autonomia, um estado de liberdade para determinar, aí sim, o próprio ser humano determinando o que é direito, o que é dever para outros seres humanos. Isto é, não mais se apropriando do que seria a lei divina, a lei revelada por Deus ou pelos deuses, dependendo da religião, para orientar o ser humano ou para se orientar no dia a dia e na tomada das suas decisões sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é moral, sobre o que é imoral, sobre o que é ético e o que é antiético. Ok? Então, isso tem um nome, né? O nome disso é antropocentrismo. Dá para separar a sociedade em 2 períodos. Um período teocêntrico, onde Deus é o centro, né? Centro e a medida da moralidade, da ética, e esse período ele se encerra, né, sobretudo para a maioria das pessoas, para o surgimento, né, de um antropocentrismo, né, um período antropocêntrico. A palavra antropo, do grego, significa ser humano. Cêntrico é o ser humano como centro e medida
do pensamento, da atitude humana dentro do desenrolar da vida em sociedade. Então a sociedade ela está estruturada, ela está fundamentada em ditames divinos, quando ela é teocêntrica, ou em ditames humanos, quando ela é antropocêntrica. Sigamos aqui no texto. O texto, na sequência, diz assim: mas as leis humanas continuam herdeiras das religiões. Existem leis que ficaram famosas e que tiveram grande importância no desenrolar dos fatos históricos. Por exemplo, o Código de Hammurabi na Mesopotâmia, que é uma das grandes religiões monoteístas, e ela possuía um código de leis extremamente conhecido. É de lá que se conhece a expressão, que alguns podem conhecer, outros não, que é olho por olho, dente por dente. Isso aí realmente vem lá do Código de Hammurabi. Na sequência, vem as leis de Moisés, ou o Decálogo Mosaico, que tem uns mandamentos conhecidos, como, por exemplo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Olha aí. Rapaz, já existia lei para isso. Tá? E as leis de Solon e Péricles entre os gregos, as 12 tábuas de Cícero em Roma, os éditos do rei indiano Ashoka. Bom, exemplo das leis mais antigas da história mundial. Os direitos dos seres humanos, como conhecemos hoje, sofreram influência dessas leis antigas. Então, queridos, a nossa dinâmica, o nosso conteúdo, ele perpassa por isso, para que compreendamos como é que o mundo de hoje chegou da forma que está. Não foi de um abrir e fechar de olhos, é um processo histórico prolongado, onde as religiões podem ser compreendidas como os embriões, aliás, os núcleos embrionários desses pensamentos de organização da vida em sociedade. E até os dias de hoje também não se pode dizer que as religiões perderam totalmente a sua influência. Ao contrário, o nosso país é um país, por exemplo, o Brasil, em cuja o perfil dessa sociedade é muito marcada pela influência da religião. É muito religioso nesse país. A religião maior aqui é o cristianismo de segmento católico. Temos também os evangélicos, mas existem inúmeras outras religiões. Tá? No texto nós vemos aqui um último ponto que diz assim: os direitos humanos fundamentais foram declarados em 1948 pela ONU, isto é, Organizações das Nações Unidas. Entendermos a origem é uma parte. Isso aí é indiscutível. Uma outra questão interessante tem a ver com a finalidade. Mas afinal, para que são os direitos humanos? Isso aí nós iremos trabalhar numa próxima ocasião. De antemão, quero mais uma vez reforçar sobre a atividade que inicialmente foi trazida para a nossa classe. O que é essa atividade? Fazer a transcrição completa do nosso material. Nessa videoaula, se você perceber, ao fundo estou eu falando, claro, nesse pequeno círculo, mas temos aqui também o texto. Então você pode fazer o print, imprimir, mas eu vou precisar disso, no máximo na próxima segunda-feira, transcrito, tá? Transcrito em letra manuscrita, tá? Não é para fazer no computador, não. No caderno, você vai fazer no seu caderno e vai tirar uma foto para mim. E isso vai estar sendo fator de pontuação, tá? 3 pontos para quem conseguir isso. Inicialmente, mais na frente eu talvez passe algumas atividades e, consequentemente, vocês terão na composição dessa avaliação a somatória de uma atividade de transcrição, de uma atividade realizada, de uma pequena redação, e nós veremos isso na sequência dos trabalhos. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, e assim que obviamente for possível, nós retornaremos para as aulas presenciais. Desde já, desejo a todos um dia abençoado. Até mais.